esperando com amor. Ser fiel e guarda a divina unção para as bodas do esplendor. A igreja bem bonita. Toda arma bem forte contra ti se disparar. Quando o inimigo se erguer com seu furor, ele não te vencerá. Amém? Bendito seja o nome do Senhor. Eu tenho um sonho, eu tenho uma esperança. Eu já vi muita coisa bonita nesta vida, mas tem algo mais lindo que eu desejo contemplar, e eu creio que a igreja do Senhor Jesus também aqui esta noite. Vamos entoar o hino de número 304, e você vai entender o que é que você vai contemplar através desse hino. 304 da nossa harpa cristã. Desprezando toda dor, eu vou a cantar, e o Calvário ao pecador sempre apontar. Flechas transpassaram-me, padeci muito, mas Jesus, minha luz, fez-me vencedor. A face adorada de Jesus verei, com a greia amada no céu estarei. Na mansão dourada hinos vou cantar a Jesus, minha luz, que me quis salvar. Pode a noite escura ser, nos servir Jesus, mas clamando com poder brilhará a luz. Pode os laços de Satã todos me cercar, mas Jesus pela cruz faz-me triunfar. A face adorada de Jesus verei, com a greia amada no céu estarei. Na mansão dourada hinos vou cantar a Jesus, minha luz, que me quis salvar. Quando estou a contemplar a montanha além, onde a luta governar, está Jesus também, que estende a sua mão sobre nós dali. Sei assim que por mim Cristo vela aqui. A face adorada de Jesus verei, com a greia amada no céu estarei. Na mansão dourada hinos vou cantar a Jesus, minha luz, que me quis salvar. Se entre as ondas estou sem luz, quase a perecer, meu piloto é Jesus, pode me valer. O meu barco guia bem pelo bravo mar, se Jesus me conduz, posso sossegar. A igreja de Jesus verei, com a greia amada no céu estarei. As mansões douradas hinos vou cantar a Jesus, minha luz, que me quis salvar. Aleluia! Bendito seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mais um hino. Nosso pastor pede para que nós cantemos mais um hino. E nós vamos... Eu quero fazer uma pergunta antes de cantar esse hino. Onde estão os valentes de Jesus? Onde estão os valentes que estão dispostos a guerrear a batalha, mesmo em meio às adversidades? Então, prove isso nessa noite cantando esse hino bem forte para a glória de Deus. Hino de número 225. Ser valente, seja forte e corajoso. Na batalha contra o mal, ser valente, segue em marcha triunfal, ser valente. Olha o alvo que é Jesus, que a vitória te conduz. Oh, não deixa a tua cruz, ser valente, ser valente, pelejando por Jesus,
ser valente, nunca rejeitando a cruz, firme sempre no amor, com indômito valor, cheio do Consolador, ser valente. Se o maligno te enfrentar, ser valente, lutarás sem recuar, ser valente, seja aqui ou onde for, escudado no Senhor, mostrarás o teu valor, ser valente, ser valente, pelejando por Jesus, ser valente, nunca rejeitando a cruz, firme sempre no amor, com indômito valor, cheio do Consolador, ser valente, com altruísmo e com poder, ser valente, franco sem o mal temer, ser valente, aos caídos em redor, manifesta-lhe o amor, e serás o vencedor, ser valente, ser valente, pelejando por Jesus, ser valente, nunca rejeitando a cruz, firme sempre no amor, com indômito valor, cheio do Consolador, ser valente. O Evangelho a proclamar, ser valente, no Brasil, em terra ou mar, ser valente, tua vida enobrecer, sempre com Jesus viver, e a ti também vencer, ser valente, a igreja, ser valente, pelejando por Jesus, ser valente, firme sempre no amor, com indômito valor, cheio do Consolador, ser valente. Aleluia! Meus amados irmãos em Cristo Jesus, está conosco o anjo da igreja, nosso amado pastor presidente Francisco Técio, e com ele está toda a direção dos trabalhos, em nome de Jesus. A igreja está feliz com a presença do nosso pastor. Diga glória a Deus! Nosso pastor. Nosso pastor autoriza o conjunto divino louvor a adorar e glorificar o nome do Senhor. Cante comigo. Senhor, manda poder, Senhor, manda poder, opera maravilha, faz milagre aparecer, repreende o inimigo, batiza os que crê, derrama fogo santo, ó Senhor, manda poder. Glória a Deus. Aleluia. Nada está perdido. Deus está contigo, em silêncio, Ele agindo está. Olha para Cristo, Ele é invencível, servo seu só faz triunfar, triunfar. Ele é Deus, por quem tu temer, pode se aquietar. Tu és servo do Deus que é fiel, Volve até o inferno se levanta. Pode alguém
param aqui e ninguém vem me acudir. Oh meu Deus, eu irei perecer. Essa luta é só até Deus permitir. No momento terá seu fim. É melhor deixar Deus agir, Deus agir. Ele é Deus, não há por quem não temer. Pode se aquietar, pois é servo do Deus que é fiel. Onde a terra, o inferno levanta, onde alguém te caluniar, mesmo assim não irá conseguir impedir a vitória que Deus tem pra te dar. Aleluia, glória a Foi assim que comigo aconteceu. Quando eu pensei que estava só, Ele então assim me falou: estou aqui, sou um Deus que cuido de ti. Te provei, mas chegou ao fim dessa luta. E a vitória chegou, e a vitória chegou. Ele é Deus, igual não há. Por que então temer? Pode se aquietar. Tu és servo do Deus que é fiel, e é fiel. Onde até o inverno se levanta, pode alguém te caluniar, mesmo assim não irá conseguir impedir a vitória que Deus tem pra te dar. Pra te dar. Pra te dar. Glória a Deus. Você crê que Deus tem uma vitória para nos dar? Aleluia. Meus amados irmãos, como nos orienta nosso pastor, vamos estar ouvindo a comissão, louvando com muita alegria nesta noite. Aleluia. Aleluia. A comissão, mulheres valentes, saúda a igreja com a paz do Senhor. Mesmo eu sendo uma casa imperfeita, ainda queres morar em mim. Mesmo eu sendo uma casa cheia de defeito, ainda queres ficar aqui dentro de mim. Espírito Santo, eu sei que a casa é fraca e estrutura é pouca para o Senhor morar. Mas pode mexer na estrutura, abrir o ambiente com certos defeitos pro Senhor ficar. Espírito Santo, pode começar essa obra.
Deixa o Espírito Santo trabalhar na tua casa, morar na tua casa. Espírito Santo, trabalha na minha casa também. Faça morada. Espírito Santo, eu sei que a casa é fraca, a estrutura é pouca para o Senhor morar. Mas pode mexer na estrutura, amplia o ambiente, com certos defeitos pro Senhor ficar. Espírito Santo, pode começar essa obra. Reforma a casa. Tira o orgulho do meu coração. Aumenta minha fé. Ensina a amar os meus irmãos. Ensina a perdoar a quem me ofendeu. Preciso ser discípulo. Eu preciso ser teu. Tira o orgulho do meu coração. Aumenta minha fé. Ensina a amar os meus irmãos. Ensina a perdoar a quem me ofendeu. Preciso ser discípulo. Eu preciso ser teu. Trabalha, Espírito Santo, na minha casa. Já deixei a porta aberta, entra na minha vida. Faça morada, Maia. Trabalha, Espírito Santo, na minha casa. Se precisa fazer reforma, pode quebrar tudo. Faça morada, ai, 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 ai. Glória a Deus. Meus queridos irmãos, minhas amadas, saudamos a igreja com a paz do Senhor. Vamos nos colocar de pé para lermos a santa palavra de Deus. Hoje, no nosso culto de doutrina, queremos agradecer a Deus por mais este dia especial que Deus nos concede de estarmos aqui reunidos. Livro do profeta Ezequiel, capítulo 37. Livro do profeta Ezequiel, capítulo 37. Quem já achou, diga glória a Deus. A visão de um vale de ossos secos. A partir do versículo 1 até o 14. Veio sobre mim a mão do Senhor, e o Senhor me levou em espírito e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos. E me fez andar ao redor deles, e eis que eram muito numerosos sobre a face do vale, e estavam sequíssimos. E me disse: filho do homem, poderão viver esses ossos? E eu disse: Senhor Jeová, tu o sabes. Então me disse: profetiza sobre esses ossos e dize-lhes: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Jeová a esses ossos: eis que farei entrar em vós o Espírito e vivereis, e porei nervos sobre vós, e farei crescer carne sobre vós, e sobre vós estenderei pele, e porei em vós o Espírito, e vivereis e sabereis que eu sou o Senhor. Então profetizei como se me deu ordem, e houve um ruído.
enquanto eu profetizava, e eis que se fez um rebuliço, e os ossos se juntaram, cada osso ao seu osso. E olhei, e eis que vieram nervos sobre eles, e cresceu a carne, e estendeu-se a pele sobre eles por cima, mas não havia neles espírito. E ele me disse: profetiza ao espírito, profetiza, ó filho do homem. E dize ao espírito: assim diz o Senhor Jeová: vem dos quatro ventos, ó espírito, e assopra sobre esses mortos para que vivam. E profetizei, como ele me deu ordem. Então o espírito entrou neles e viveram, e se puseram em pé, um exército grande em extremo. Então me disse: filho do homem, esses ossos são toda a casa de Israel. Eis que dizem: os nossos ossos se secaram, e pereceu a nossa esperança. Nós estamos cortados. Portanto, profetiza e diz-lhes: assim diz o Senhor Jeová: eis que eu abrirei as vossas sepulturas, e vos farei sair das vossas sepulturas, ó povo meu, e vos trarei a terra de Israel. E sabereis que eu sou o Senhor, quando eu abrir as vossas sepulturas, e vos fizer sair das vossas sepulturas, ó povo meu. E porei em vós o meu espírito, e vivereis. E vos porei na vossa terra, e sabereis que eu sou o Senhor, que eu, o Senhor, disse isso e o fiz, diz o Senhor. Quantos podem dizer amém? Agora olhe para a pessoa que está do seu lado e diga assim: tem jeito para o osso seco. Aleluia. Vamos orar, pedir a Deus que nos ajude, pedir a Deus que fale aos nossos corações nesta noite. Pastor Fábio, vem fazer esta oração. Saúdo a igreja com a paz do Senhor. Assim oremos. Maravilhoso Deus, te louvamos e te agradecemos, Senhor, por esta noite estarmos juntos em sua presença. Quero agradecer, Senhor, por cada um dos teus servos que aqui chegaram na noite deste dia para receber a sua santa palavra. Senhor, mais uma vez estamos no culto de ensinamento, onde o Senhor, ó Deus eterno, vai usar o teu servo, o nosso pastor, de forma poderosa para exortar a tua igreja e nos ensinar o caminho do céu. Continua usando o teu filho, Senhor. Nós te pedimos nessa noite, na autoridade do nome de Jesus. Amém. Quanto mais as horas passam, mais o dia da vitória se aproxima. Eu não sei a hora, pode ser até agora, mas eu sei que Jesus breve vem. Nas nuvens vai surgir com poder e com muita glória. É chegado a vinda do Senhor. Eu não sei a hora, pode ser até agora, mas eu sei que Jesus breve vem. Quem
tem essa esperança, levante a mão e dê uma glória. Pode sentar, meus amados. Vamos ouvir a nossa Madempe louvar o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Cada crente permaneça orando a Deus, para que Deus fale ao nosso coração nesta noite. Quem precisa ouvir a voz de Deus, diga glória a Deus. Eu também preciso. Melhor coisa que tem é ouvir o nosso Deus falar conosco. Aleluia. Já não cabem mais em mim. Quando o céu está de bronze, parece que é o fim. Quando o vento está revolto e o mar não quer se acalmar. Quando as horas do relógio se demoram a passar. Muitas vezes não consigo os teus planos compreender, mas prefiro confiar sem entender. Eu creio em ti, eu creio em ti, eu olho pra ti e espero em ti. Quando você sente medo, é do teu lado que eu estou. E é bom que você saiba que eu sinto a sua dor. Nunca, nunca se esqueça que o mar eu posso acalmar e que eu sei o tempo certo da vitória te entregar. Este tempo é necessário, é pra te amadurecer. E depois tem novidade pra você. Eu cuido de ti. Eu cuido de ti. Descansa em mim. Comece a sorrir. O que eu tenho é bem melhor. Pois só eu sei do amanhã. Então recebe o abraço meu, pois da tua vida cuido eu. Eu cuido de ti. Eu cuido de ti. Descansa, descansa, descansa em mim. Comece a sorrir. Parece que nos momentos mais difíceis, Deus se cala. Você só quer ouvir a voz do Mestre, mas Ele insiste em ficar calado. Você chora, você fala, você ora, e Ele se cala. Mas hoje, escuta a voz de Deus dizendo pra ti, sussurrando no teu ouvido. Eu cuido
ti. Descansa em mim. Comece a sorrir. Eu cuido de ti. Eu cuido de ti. Descansa, descansa, descansa em mim. Comece a sorrir. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus, amém? Que possamos descansar no nosso Deus poderoso, amém? Queridos e amados irmãos, com a permissão do nosso pastor, gostaríamos de deixar aqui uma palavra da parte do Senhor nesta noite, amém? Abra sua Bíblia comigo, por gentileza, Evangelho de João, capítulo 14. Evangelho de João, capítulo 14, a partir do versículo 7. Evangelho de João, capítulo 14, versículo 7. Quantos acharam, digam amém. Diz assim o texto sagrado: se vós me conheceis a mim, também conhecereis a meu Pai. E já desde agora o conheceis e o tendes visto. Disse-lhe Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, o que nos basta. Disse-lhe Jesus: estou há tanto tempo convosco e não me tendes conhecido, Filipe? Quem me vê a mim, vê o Pai. E como dizes tu, mostra-nos o Pai? Não creis tu que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo de mim mesmo, mas o Pai que está em mim é quem faz as obras. E você diz amém. Queridos e amados irmãos, serei bem breve, mas gostaria que você refletisse um pouquinho sobre a seguinte pergunta: como podemos conhecer a Deus? Como podemos conhecer a Deus? No versículo 8, parece que Filipe tinha algum problema na vista. Eu torno a repetir. No versículo 8, parece que Filipe tinha um problema na vista. Ele queria ver. Ele queria ver. Mas se observarmos o Evangelho de João, no capítulo 1 de João, e versículo 46, foi Filipe quem chamou a Natanael dizendo: vem e vê. Esse mesmo Filipe, no Evangelho de João, no capítulo 6 e versículo 7, viu que não daria para alimentar aquela multidão que estava ouvindo Jesus. Em João capítulo 12, versículo 21, os gregos foram até Filipe dizendo: queremos ver este Jesus. Este Filipe que andava com Jesus, que levou Natanael e as multidões até Jesus, ainda não conhecia de fato quem Cristo era. E esta também é a realidade de muitos entre nós nesses últimos dias, que estão até dentro da igreja, mas não são igreja. Estão até dentro da igreja servindo a Deus, mas não conhece o Deus que serve.
É por isso que o próprio Jesus, no Evangelho de João, no capítulo 14 e versículo 9, ele diz: estou há tanto tempo convosco e não me conheces. E Jesus deixou bem claro aqui que quem vê a Cristo vê a Deus. Em outras palavras, quem vê o Filho vê o Pai. Porque na medida que conhecemos a Cristo, também conheceremos melhor o Pai. Eu vou repetir porque você não entendeu. Na medida que conhecemos a Cristo, conheceremos melhor o Pai. Deus é um ser supremo, Deus é um ser criador, Deus é um ser poderoso, Deus é um ser perfeito, magnífico, majestoso. No entanto, na medida que buscamos conhecer a Deus, alcançamos o entendimento necessário, porque conhecer a Deus é algo que conseguimos através da intimidade com a palavra, e a sua existência é notada através de seus feitos, e por sua obra reconhecemos a sua natureza e o seu caráter. Na medida que buscamos conhecer a Deus, alcançamos o entendimento necessário para termos ciência da sua grandiosidade e da sua santidade. Mas antes de falarmos acerca de como podemos conhecer a Deus, não vai dar tempo para a gente concluir, mas existem alguns tipos de conhecimento, porque é necessário conhecermos a Deus, é perceptível, é algo de suma importância, mas o conhecimento, ele pode ser derivado de várias categorias. Existe o conhecimento sensorial, que é aquele que é comum entre humanos e animais. Existe o conhecimento intelectual, que é aquele que é o pensamento do ser humano. Existe o conhecimento popular, que é a forma de uma cultura. Existe um conhecimento científico, que é adquirido através dos fatos e fenômenos. Existe também o conhecimento filosófico, que é através da realidade, da razão e da existência. Existe o conhecimento teológico, que é adquirido através de um estudo sistemático da Bíblia. Existe um conhecimento histórico, existe um conhecimento geográfico. No entanto, quando nós vamos para o Antigo Testamento, o termo conhecimento deriva do hebraico yada, que se refere a Deus através de um envolvimento intenso que vai além de um relacionamento cognitivo. E esse conhecimento, dependendo do contexto, pode significar perceber, entender, compreender, distinguir, saber, conhecer. Porque estar na igreja é uma coisa, ser igreja é outra coisa, servir a Deus é uma coisa, conhecer o Deus que serve é outra coisa. Diga para 2 ou 3 pessoas: está na igreja. Diga para ele: estar na igreja não significa ter relacionamento com Deus. Tem muita gente na igreja vazio. Tem muita gente na igreja que faz até barulho, mas não tem intimidade com o dono da igreja. Aleluia. E a questão que surge é: Deus pode ser conhecido? Na concepção bíblica, o conhecimento não está enraizado no intelecto. Eu vou repetir. Na concepção bíblica, o conhecimento não está enraizado no intelecto, mas está embutido nas emoções, de modo que abrange contato, intimidade, preocupação, parentesco, reciprocidade. E a Bíblia mostra um Deus que é incognoscível e cognoscível. Primeiro, a incognoscibilidade de Deus é aquilo que não se pode conhecer. Porque a incognoscibilidade, oriunda da limitação humana,
e dos atributos de Deus que são incomunicáveis com a eternidade, infinidade e imensidão. É por isto que o salmista no Salmo 147, verso 5, ele diz: quão grande é nosso Senhor e de grande poder, e o seu entendimento é infinito. Deus revelou a si mesmo na Bíblia, mas mesmo assim, Ele é incognoscível quando se trata de seu pleno ser e da sua essência, porque Deus é incomparável, Deus é maravilhoso, Deus é poderoso, não existe outro Deus além do nosso Deus, aleluia! E ninguém jamais poderá esquadrinhá-lo ou compreendê-lo como Ele é em sua essência e glória, porque a grandeza de Deus ultrapassa os limites humanos. Eu vou repetir até você dar glória a Deus. A grandeza de Deus ultrapassa os limites humanos. Estamos em um culto de ensinamento e a gente precisa verbalizar isso aqui. Diga para 2 ou 3 pessoas, diga para ele: a grandeza de Deus ultrapassa os limites humanos. É por isso que Jó 36, versículo 26, ele diz: eis que Deus é grande, eis que Deus é grande, eis que Deus é grande, eis que Deus é grande e nós não o compreendemos. Decamando telebaraçoemia. Aleluia, eu sinto a presença de Jesus aqui. Então, meus amados irmãos, primeiro, a incognoscibilidade de Deus é aquilo que não se pode conhecer. Segundo, a cognoscibilidade de Deus é aquilo que se pode conhecer. Deus revelou a si mesmo, assim o homem pôde conhecê-lo, porém em parte, para que haja relacionamento entre Deus e o homem, entre o vaso e o oleiro. Em virtude da grandeza de Deus, esse conhecimento acerca de Deus é comparado a um reflexo de um espelho com um enigma, conforme Paulo em 1 Coríntios capítulo 13 e versículo 12, ele vai falar acerca disso. Nesse sentido, Deus é cognoscível, ou seja, Ele pode ser conhecido, porque Ele se dá a conhecer ao homem. Mas esse conhecimento não é para ter informações sobre Ele. Como diz um certo cantor, e na sua música ele faz algumas indagações. Qual é a idade do nosso Deus? Em que casa Ele mora? Em que faculdade Ele estudou? Qual é o carro que Ele dirige? Ninguém sabe de onde Ele veio, como Ele passou a existir. Ninguém sabe, ninguém pode entender, compreender, aleluia. Porque não precisamos ter informações acerca dele, mas precisamos ter intimidade, ou seja, relacionamento com ele. Tem muita gente perito de Bíblia, mas distante de Deus. Tem muita gente que conhece a Bíblia do início ao final, do final ao início, mas não conhece o Deus da Bíblia. Aleluia. Então precisamos conhecê-lo para ter relacionamento com ele, porque ele se dá a conhecer ao homem. Deus, ele se dá a conhecer o homem. Eu vou encerrar aqui, porque a Bíblia nos mostra um Deus que se comunica com o homem, sim ou não? Deus, ele se comunica com o homem, sim ou não? Então, em Gênesis capítulo 1, versículo 29, Deus falou com Adão. Gênesis capítulo 6, versículo 13, Deus falou com Noé. Gênesis capítulo 12, verso 1, Deus falou com Abraão. Êxodo capítulo 3, versículo 14, Deus falou com Moisés.
1 Samuel capítulo 3, versículo 4, Deus falou com Samuel. Josué capítulo 1, Deus falou com Josué. Juízes capítulo 6, versículo 12, Deus falou com Sansão. 1 Reis capítulo 3, versículo 11, Deus falou com Salomão. 1 Reis capítulo 17, Deus falou com Elias. 2 Reis capítulo 20, versículo 4, Deus falou com Ezequias. Jeremias capítulo 1, Deus falou com Jeremias. Ezequiel capítulo 37, Deus falou com Ezequiel. Deus fala ou não fala? Deus fala ou não fala? Deus talvez está falando e você não está ouvindo. Deus está mandando sinais e você não está vendo. Mas Deus fala, Deus fala. Diga para 2 ou 3 pessoas: Deus sempre quis e quer ser conhecido pelo homem para demonstrar seu amor, para demonstrar seu cuidado e para demonstrar a sua salvação. Ele nos ama, Ele tem cuidado de nós e Ele nos salvou, aleluia. Aleluia, se eu fosse você já estaria glorificando esse Deus maravilhoso. Porque se não fosse Ele, através do seu Filho Jesus, hoje não estaríamos aqui. Então, primeira razão, e eu encerro aqui, porque Deus se dá a conhecer ao homem, diferente dos ídolos mudos que muitos estão reverenciando. O nosso Deus é um Deus vivo, e Ele se dá a conhecer ao homem, porque Ele é um Deus vivo. Gênesis capítulo 12, versículo 1, nós veremos que o nosso Deus, Ele fala. Disse Deus a Abrão. Segundo o nosso Deus, Ele vê. Salmos 33:3, o Senhor olha dos céus e está vendo a todos os filhos dos homens. Ou seja, Deus vê, Deus fala. Terceiro, Deus escuta. Jeremias 33:3, clama-me e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas que tu não sabes. Ou seja, o nosso Deus é um Deus vivo. Ele fala, Ele vê, Ele escuta e além de tudo isso, Ele age. Isaías 43:13, ainda antes que houvesse dia, eu sou, e não há ninguém que possa escapar das minhas mãos. Operando eu, quem impedirá? O nosso Deus é um Deus vivo, aleluia. Ele fala, Ele vê, Ele escuta e Ele também age. Ele é um Deus vivo. É por isso que a Bíblia registra em Daniel capítulo 6, versículo 26, da minha parte é feito um decreto, pelo qual em todo o reino os homens tremam perante o Deus de Daniel, porque Ele é o Deus vivo, e o seu reino não pode se destruir, e o seu domínio é até o fim. É desse Deus que a minha alma tem sede. Aleluia, é desse Deus, aleluia, que nós viemos adorá-lo, exaltá-lo, glorificá-lo, aleluia, porque Ele é digno de receber toda a honra, toda a glória, toda a exaltação nesta noite. Aleluia, aleluia. O nosso Deus não foi criado, mas criou, e a partir dele tudo veio a existir. Esse é o Deus que você serve. Esse é o Deus dessa igreja. É um Deus vivo. Ele fala, Ele vê, Ele escuta e Ele também age. Amém? Que Deus abençoe. Glória a Deus. Cumprimentamos a todo o povo de Deus com a paz do Senhor. Como sob a orientação do nosso pastor, nós vamos estar orando para assim contribuir com nossos dízimos, com as nossas ofertas para a manutenção da casa do Senhor. E nessa feita vamos ouvir as crianças adorar ao Deus com louvor. Amém? Que você possa, nesta noite, fazer esse trabalho com um coração alegre,
um coração voltado para a obra do Senhor. Né? Curva a tua cabeça. Pastor Josué, ele vai orar dízimos e oferta. Glória a Deus. Senhor, meu Deus e meu Pai, neste momento, Senhor Deus, queremos te ofertar, Senhor, e dizimar. Pai querido, Pai amado, em nome do teu Filho amado Jesus, Pai. Abençoa, Pai, cada um dos teus filhos, o qual nesta noite, Pai, irão ofertar com alegria. Pai querido, Pai amado, a tua palavra diz, Senhor, que todos nós devemos te adorar, Senhor, na beleza da tua santidade. Abençoa, meu Deus e meu Pai, cada um dos teus filhos, a qual nesta noite irão contribuir, Senhor, com alegria. Abençoa também, Pai, que os filhos a qual vão fazer esse trabalho nesta noite, em nome de Jesus. A igreja diz, as crianças louvam ao Senhor. O grupo infantil. Meu coração era sujo, mas Cristo aqui já entrou. Com seu precioso sangue, tão alvo assim nos tornou. E diz em sua palavra que ruas de ouro andarei. Ó dia feliz como eu criei, e a vida eterna eu ganhei. Sou feliz com Jesus, meu Senhor. Meu coração era sujo, mas Cristo aqui já entrou. Com seu precioso sangue, tão alvo assim no tornou. E diz em sua palavra que ruas de ouro andarei. Ó dia feliz como eu criei, e a vida eterna eu ganhei. Ó dia feliz como eu criei, e a vida eterna eu ganhei. O grupo infantil. Amém. Vamos orar para contribuir com nossos dízimos. Como orienta nosso pastor, vamos ouvir a banda Novas de Paz e vamos orar agradecendo a Deus por cada um de nossos irmãos que contribuíram com seus dízimos, suas ofertas para a manutenção. Curva teus olhos, tua cabeça, maravilhoso e eterno Pai. Ó Deus, estamos aqui em tua presença, Senhor, te agradecendo por cada um dos teus filhos, ó Deus, que contribuíram, ó Pai, com um coração alegre, voltado, com seus dízimos, com as suas ofertas, Deus. Que tu possa continuar cuidando de cada um dos teus filhos, ó Pai, aquele que não teve também, Senhor. Abençoa ele, ó Deus, aos teus filhos que fizeram esse trabalho, ao nosso pastor que há de administrar, que seja feito tudo para a honra e glória do teu nome. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Toda a igreja do Senhor diz amém. Glória a Deus. A banda Novos Pais sauda a amada igreja com a paz do Senhor. Vamos adorar a Deus, pois Ele é o único digno de toda a honra, toda a glória e todo louvor. Eu sei que os teus olhos, sempre atentos, permanecem em mim.
teus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. És Deus de perto e não de longe, nunca mudaste, tu és fiel. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Eu sei que os teus olhos, sempre atentos, permanecem em mim, e os teus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. És Deus de perto e não de longe, nunca mudastes, tu és fiel. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Posso enfrentar o que for, eu sei quem luta por mim. Seus planos não podem ser frustrados. Minha esperança está nas mãos do grande eu sou. Meus olhos vão ver o impossível acontecer. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas sua palavra vai se cumprir. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas sua palavra vai se cumprir. Aleluia, agradecemos a oportunidade. Meus irmãos, vamos ouvir a campanha evangelizadora como orienta o nosso pastor. Deus de alianças, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar,
A CEDEMP sauda a igreja com a paz do Senhor. O tempo está passando, mais velho estou ficando. Conheci tantos lugares, visitei tantas cidades. Quantas almas eu ganhei, quantas vidas resgatei para o reino de Deus. Neste instante que vivi, em que eu contribuí, o que eu fiz para Deus. Tem tantas coisas que eu podia ser melhor, mas faço força e no final eu não consigo. O que me impressiona é a misericórdia do Senhor, que ainda vem, me diz: sou teu amigo. O que eu fiz pra merecer sua amizade? O que eu fiz pra merecer tua companhia? O que eu fiz pra andar juntinho dele? O que eu fiz pra ouvi-lo todo dia? Tem tantas coisas que eu podia ser melhor, mas faço força e no final eu não consigo. O que me impressiona é a misericórdia do Senhor, que ainda vem, me diz: sou teu amigo. Sou teu amigo, sou teu amigo, sou teu amigo. E a CEDEMP, em nome de Jesus. Breve no céu, Jesus há de aparecer em gloriosa luz. Todos o hão de ver. Naquele dia, então, eu hei de viver
Glória a Deus. Meus queridos, vamos falar hoje de vitória sobre situações que parecem impossíveis. Glória a Deus. Eu creio que muitos aqui estão passando por algum momento na vida que, ou já passaram, estão passando, já passaram por algum momento na vida, que se viram diante de uma situação que parecia não ter mais solução. Quem pode dizer amém? Amém. Vamos tomar o exemplo da Bíblia. Nós vamos falar sobre a visão de um vale de ossos secos. Ezequiel capítulo 37. Mas eu já quero chegar até você no início agora, lembrando a você a ressurreição de Lázaro. A ressurreição de Lázaro. Marta e Maria, irmãs de Lázaro, elas mandaram um recado para o Senhor Jesus, dizendo que ele estava enfermo. Cadê o tecladista aí? Falhou? Mandaram um recado para Jesus, dizendo que o irmão dele estava doente, e que Jesus fosse lá para curar o irmão. E Jesus passou alguns dias, de modo que quando ele chegou para atender o convite, ou para atender o chamado de Marta e Maria, já fazia quantos dias que Lázaro tinha morrido, quem sabe? 4 dias que Lázaro havia morrido. E quando Marta se dirigiu a Jesus, ela disse para ele: mestre, se tu tivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Aí Jesus disse para ela: Marta, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Aleluia! Então, vocês observem, comecem a observar que é uma coisa que vai além do nosso entendimento, além da razão humana, além do entendimento humano, porque Marta, ela acreditava que Jesus podia curar uma enfermidade, mas Lázaro ainda estava vivo, podia ser curado, mas agora ele morreu, não tem mais jeito. Foi o que Marta quis dizer: se tu tivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Se tu tivesse aqui junto conosco, tu farias um milagre, ele seria curado, e estava tudo resolvido, ele estava bem agora, mas se tu demorasse, ele morreu. Aí Jesus dá uma resposta: Marta, eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E Jesus queria dar uma lição, que ele tinha poder sobre a morte. Vocês observem que Lázaro, ele ressuscitou, mas ele está vivo até hoje? Está vivo até hoje? O que foi que aconteceu com ele? Morreu de novo. O que Jesus queria mostrar ali é que quando a gente crê nele, ele é capaz de fazer coisas que na nossa mente, a nossa mente tem dificuldade de entender. A razão humana, ela não compreende as coisas de Deus, não é? Como deveriam. Então, ele ressuscitou Lázaro. Mas vamos agora para o capítulo 37, porque aqui nós vamos ver uma visão de um vale de ossos secos, onde a gente vai ver o profeta Ezequiel sendo arrebatado ou levado em espírito para ter essa visão. Vamos lá. Vamos lá. Então, Ezequiel capítulo 37, a partir do versículo 1, a Bíblia diz: veio sobre mim a mão do Senhor. Veja bem, primeira coisa que ele mostra aqui é que a mão de Deus estava sobre ele. E o Senhor me levou em espírito e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos. Preste atenção, veja bem.
A tendência nossa é logo querer materializar isso. Eu tenho certeza que a maioria que está me vendo aqui, que está ouvindo essa palavra hoje, sempre pensou que Ezequiel estava no meio de um vale de osso seco mesmo. Mas não era. Ele me levou em espírito. Veja como nós temos a tendência de humanizar as coisas. Nós temos a tendência de trazer tudo para o mundo material, não é? Aí essa frasezinha aqui, me levou em espírito, a gente passa por cima dela que nunca lê. Mas aqui, na verdade, Ezequiel não foi levado para um local e colocado lá, naquele local, um vale de osso seco, não. Ele foi levado em espírito. Ele foi arrebatado para ter essa visão. E esse arrebatamento, ele tem uma visão tão detalhada que ele fica com a convicção tão grande, aleluia, que vai além daquela convicção que Marta teve do irmão dela. Senhor, se tu tivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Nós, a maioria dos crentes, somos assim como Marta. Ei, Jesus está aqui. Jesus está aqui agora. Você sabia que Ele pode fazer um milagre na sua vida aqui, agora, neste lugar? Ora bacana, chomená. É porque nós temos a tendência de achar que Jesus só está presente quando a gente está todo mundo dando glória, todo mundo chorando. Mas quem está ligado com o céu, está ligado com Jesus. Aleluia. Veja bem, me levou em espírito. Ele disse, eu quero chamar a atenção para a gente aprender mais um pouquinho. Vamos na Bíblia Sagrada, lá em 1 Coríntios. Glória a Deus. Primeira Coríntios, a visão de Paulo, capítulo, deixa eu ver aqui, é 2 Coríntios, capítulo 12, perdão, eu estava olhando 1 Coríntios, é 2 Coríntios, capítulo 12, está correto. A visão celestial de Paulo. 2 Coríntios, capítulo 12. Veja bem, vamos para a gente entender Ezequiel, é bom a gente entender o que significa ser arrebatado em espírito, porque eu tenho certeza, aprenda bem isso aqui, porque Deus fez uma promessa a você. Deus fez uma promessa a você, e Ele não fez essa promessa lhe levando num lugar material, não. Talvez Ele falou com você. Eu já contei aqui uma história, muita gente já ouviu, que eu vi uma vez, quando Deus mandou um anjo, o anjo colocou uma coroa na minha cabeça. Eu vejo isso, irmão, como uma coisa tão real, um fato que aconteceu em espírito, mas que eu vejo como uma realidade na minha vida. Vamos lá, capítulo 12, a visão celestial, o espinho na carne. Capítulo 12, Paulo diz assim, olha, veja bem o que é um arrebatamento. Em verdade que não convém gloriar-me, mas passaria as visões e revelações do Senhor. Ele estava falando dele mesmo. Como ele não queria se gloriar, aí ele usa esse termo. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos, se no corpo não sei, se fora do corpo não sei, Deus o sabe, foi arrebatado até o terceiro céu. E sei que o tal homem, se no corpo não sei, se fora do corpo não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis de que ao homem não é lícito falar. Veja bem, foi arrebatado. Agora lá no versículo 7, ele diz assim, e para que não me exaltasse pela excelência das revelações. Você veja que aqui o apóstolo Paulo, ele faz uma diferença. Ele teve a visão, mas ele esclarece. O que é que ele esclarece? Olha, sinceramente, eu tive uma visão que eu não sei se foi no corpo, se foi fora do corpo, se foi só em espírito, eu não sei. Eu só sei que eu tive uma visão tão real. Aleluia. Se você voltar agora para Jeremias, você vai ver que ele diz assim, me levou em espírito, e me pôs no meio
de um vale que estava cheio de ossos. Aleluia. Eu pesquisei isso e eu vi que apenas foi em espírito mesmo. E eu já começo aqui a aprender que na maioria de nós, todos nós temos promessas de Deus. Temos promessas de Deus, mas essa promessa, porque está demorando, porque o tempo vai passando, parece que ela vai se apagando na tua mente, você vai esquecendo ela. E Deus hoje começa com esse trabalho dizendo: as minhas promessas estão de pé na tua vida. Eu falei contigo em espírito. Eu falei contigo em espírito. A minha promessa está de pé na tua vida. Aleluia. Aí diz assim, versículo 2: e me fez andar ao redor deles, e eis que eram muito numerosos sobre a face do vale, e estavam sequíssimos. Veja bem, aqui agora Ezequiel, ele começa a falar da situação do povo de Israel. Ele explica isso lá no versículo 11, olha aí. No versículo 11, lê aí, 37:11. Então me disse: filho do homem, esses ossos são toda a casa de Israel. Eis que disse: os nossos ossos se secaram e pereceu a nossa esperança, nós estamos cortados. Veja só, quem tem aqui um parente, um filho, irmão, uma pessoa que convive com você, que você gosta dela, uma pessoa que você já olhou tanto para ela e disse: eu não sei porque fulano está nesse caminho tão desviado dos caminhos do Senhor, se separou de Deus e parece que não volta mais. Aí você já perdeu até a esperança de orar por essa pessoa. Tem muita gente assim, irmãos. Tem muita gente assim. Mulheres que têm seu marido que não ora mais por ele. Maridos que também não oram mais pela mulher, porque acha que ela não muda mais. Acha que não tem mais solução. Tem um problema de família. Uma pessoa que tenta na família, a pessoa tem um determinado problema, acha que aquele problema não muda. Ah, para levar para o médico sai correndo. Para levar para o médico tem disposição. Mas a pessoa não ora por aquele problema porque acha que só quem pode resolver é um médico, só quem pode resolver é uma pessoa que converse com ela e mude. Mas Deus está mandando dizer nesta noite: eu prometi, quero que você ore, porque eu vou fazer uma obra. Era a situação de Israel. Estavam sequíssimos, o povo de Deus estava perecendo. Se a gente fosse olhar a situação, a gente poderia falar da situação das autoridades. Nesse tempo de Ezequiel, ele é profeta no mesmo tempo de Jeremias. Israel estava sendo levado cativo para a Babilônia justamente por causa do pecado do povo. As autoridades corrompidas. Parece um país que eu conheço chamado Brasil. As autoridades corrompidas. O sacerdócio também. Os sacerdotes também corrompidos. O povo no pecado. Achando que tudo era muito normal, aí Deus permite que o povo seja levado para o cativeiro babilônico. Jeremias fica em Israel e Ezequiel é levado cativo também para profetizar para o povo. E quando ele se vê no cativeiro, ele olha para o povo assim e vê o povo ainda displicente, em vez de estar buscando a Deus. O povo estava pecando ainda. E ele começa a perder as esperanças. Nós não vamos sair nunca do cativeiro. Aleluia! Aleluia! Deus permitiu que o povo fosse levado para o cativeiro, mas ele mesmo já tinha dito antes: esse povo vai passar 70 anos no cativeiro, mas vai chegar o tempo que eu vou trazer ele de volta. Deus queria dar uma lição ao povo, o povo defender mais dele. E agora,
Ezequiel olha para o povo e se sente sem esperança. Ele se vê desesperado em relação ao povo. Sinceramente, tem alguém que você olha para ele, que você fica desesperado quando olha para ele? Desesperado assim, não é que você está nervoso, irritado, não. Você diz assim, aquele ali não tem mais jeito não. Aleluia. Deus está mandando te dizer nesta noite, levante a cabeça, porque eu estou no controle da situação. Eu sou fiel, foi eu que chamei, e no tempo certo eu vou fazer a obra. Oh, rabachobecalabá. Aleluia. Mas a visão de Ezequiel, na visão dele, ele estava no meio de um vale de ossos sequíssimos. Não é apenas seco, não, é sequíssimo. Porque às vezes tem aquele osso seco. O pastor Josué entende bem, que trabalha com açougue. Tem aquele osso seco, mas por dentro ele ainda tem um tutano, tem a parte que ainda está úmida. Mas tem aquele osso também que nem por dentro tem água, irmão. É esse aqui, sequíssimo. Eita, que Jesus está dizendo, é desse que eu gosto para mostrar a minha glória. Oh, rabastomina. Meus amados, olha, nós somos tão frágeis na nossa fé. Ezequiel estava demonstrando aqui que a visão dele era essa, que ele não via mais solução naquilo. E no nosso meio tem pessoas que olham, não é só em relação a outras pessoas não. Para fulano não tem mais jeito não. É em relação a ela própria. Uma fraqueza que você tem. Um pecado que você não consegue vencer. Uma dificuldade que você está vivendo, você já lutei tanto, não vai ter solução não. Deus está te dizendo nesta noite, você vai ter que profetizar para isso. Oh, rastemeia. Quando Ezequiel olhou que teve aquela visão dos ossos sequíssimos, Deus olhou para ele e disse, não, eu vou levar meu filho para dar um passeio no meio desses ossos. Aí diz aqui, me fez andar ao redor deles, e eis que eram muito numerosos. Aí Deus agora faz uma pergunta, porque olha, quando Deus lhe fizer uma pergunta, é porque sua fé talvez não esteja como Deus gostaria que tivesse. Deus pergunta para Ezequiel, filho do homem, versículo 3, poderão viver esses ossos? Ele sabe se pode ou não pode. Deus sabe ou não sabe? Sabe ou não sabe? Sabe. E ele sabe que pode também. Mas Ezequiel, quando viu aquilo, que Ezequiel afirmou sobre a gravidade da situação do povo, que era sequíssimos ossos, era como se Ezequiel tivesse perdendo as esperanças. Era como se Ezequiel tivesse desiludido com aquela situação. Aí ele pergunta, peraí meu filho, poderão viver esses ossos? Qual é a resposta de Ezequiel? Senhor Jeová, tu o sabes. Tu sabes que podes. O que ele quis dizer foi isso. Aleluia. Ei! Olha a pergunta que eu vou fazer para você. Feche seus olhos para você ouvir essa pergunta bem solene. Você acha... Olhe para seu osso seco. Não é o osso seco de Ezequiel, não. É o osso seco que está te incomodando. Olhe para seu osso seco. Você acha que Deus pode restaurar este osso?
Glória a Deus, porque tu podes restaurar qualquer osso seco, Jeová. Aleluia. Agora veja que Deus não se conforma apenas com a nossa afirmativa de que nós cremos nele. Ele quer que a nossa fé não seja uma fé morta. Ele quer que a nossa fé apresente obras. Se você diz que tem fé, mas não tem obras, a sua fé está morta. Aí o que é que ele diz para Ezequiel? Você crê, meu filho? Tu sabes, Senhor. Então profetize. Aleluia. Você sabe o que eu posso fazer. Você sabe que eu posso fazer, diz o Senhor. Você sabe que eu posso fazer. Oh, Radamanterebi, oh, Halabashite canto. E por que você não profetiza? E por que você não profetiza? Você só fica dizendo que o osso está seco. Você só fica dizendo que o osso está sequíssimo. Você só vê desespero. Você só vê desgraça. Você só vê falta de solução. Ei, aleluia. Existe poder nestas palavras. Existe poder nessas palavras, porque essas palavras não são palavras de homem. Essas palavras são palavras inspiradas, saída do coração de Deus pelo Espírito Santo. Passa pelo pastor Técio, chega até você, alimenta seu coração. Você começa a se alegrar e começa a dizer: eu creio. E Deus está dizendo: profetize, porque eu vou fazer. Aleluia, aleluia. Veja, meus amados, que quando Deus manda Ezequiel profetizar, ele diz assim, olha, ele orienta Ezequiel: profetiza sobre esse, versículo 4, então me disse, profetiza sobre esses ossos e diz-lhes: ossos secos, ouvi a palavra do... Olha lá. Deus podia fazer sem Ezequiel, ele podia fazer sozinho. Mas ele quer. Ele quer que as coisas aconteçam pela fé. Aleluia. Olha, eu fico impactado, irmãos, quando eu vejo isso aqui. Está falando, sabe de quem? Desse paizinho aí que está sendo atacado. Esse paizinho que está sendo atacado direto pelos muçulmanos, cercado de nações, um paísinho desse tamanho chamado Israel, desse tamanho, cercado de nações poderosas, Egito, Irã, Síria, Líbano, aquele Hezbollah, aqueles grupos terroristas que tem lá, tudo querendo, porque, irmãos, aqueles países, eles não querem acordo de paz, coisa nenhuma. Israel quer, Israel aceita. Quem vai lá em Israel, já estive lá, a gente vê o próprio templo onde Jesus vai reinar no milênio, fica lá dentro de Jerusalém. Eu estive lá, dentro de Jerusalém. E sabe quem é que está tomando conta deles? Não é Israel não, Israel deixa os muçulmanos tomar conta deles, porque ele é um templo sagrado também para os muçulmanos. E Israel diz: não, nós não vamos tomar conta dele não, isso aí quem vai tomar é o Messias quando ele chegar. Aleluia. Eles acreditam nisso e deixam os muçulmanos vivem lá dentro de Israel, trabalham em Israel, tem residência em Israel, e os judeus não atacam eles não, mas eles querem riscar, tirar Israel. Eles não aceitam um acordo de paz. Eles dizem que Israel ali está errado, que não era para ter aquele país de Israel, tem que sair dali. Eles querem riscar do mapa.
Mas eu não sei o que é que tinha aquele paizinho, aleluia, que aqui fala de um grande exército que ele viu. Aquele paizinho que se formou num grande exército, irmão, que não tem quem vença aquele país. Oh, aleluia. Aquele paizinho que está lá. Sabe como era que Ezequiel estava olhando para ele? Um vale de osso seco. Deus está dizendo: eu vou fazer na vida do vale de ossos secos. Eu vou fazer no osso seco algo tão grande, tão grande, tão grande, que você não crê no que eu vou fazer. Aleluia. Aí ele diz, versículo 4: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. E agora eu quero voltar aqui mais uma vez, não apenas na profecia para o osso seco, que Ezequiel estava vendo relacionado com o povo de Israel, mas para esse mal que te atormenta, esse mal que você olha muitas vezes e diz assim: já faz muito tempo, já estou me acostumando com essa fraqueza em mim mesmo, eu nunca mudo. Aleluia. Muda. Tem promessa para você. Por favor, repita comigo: aquele que começou a boa obra há de aperfeiçoá-la. É promessa de Deus. Vamos lá. Versículo 5. Aí agora quem vai falar é Ezequiel, né? O profeta Ezequiel agora. Assim diz o Senhor Jeová a esses ossos: eis que farei entrar em vós o Espírito e viverás. Primeira coisa, veja bem, eram ossos sequíssimos. Primeira coisa que ele faz entrar é o Espírito. Você veja que esse Espírito aí está minúsculo, é o Espírito humano. É o Espírito humano, tá certo? Aí depois fala: e porei nervos sobre vós, e farei crescer carne sobre vós, e sobre vós estenderei pele, e porei em vós o Espírito e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. Isso aqui está falando, de certa forma, de espírito, alma. Quando fala nervos, está se referindo também ao sistema nervoso, que é relacionado ao nosso cérebro, à nossa alma. Está falando de espírito, alma e corpo. Eles vão ter espírito, alma e corpo controlados por mim. Aleluia. Então Deus está mostrando que Ele é que é o dono da vida, em todas as áreas da nossa vida. Aí o versículo 7 diz assim: então profetizei como me se deu ordem. E quando ele profetizou, tem um segredo aqui, que Deus falou com ele quando diz no versículo 4: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Aqui, meus amados, a profecia, a Bíblia diz que ela não é dada por vontade de homem algum, mas Deus inspirou os seus santos profetas para que profetizassem. Então a profecia, ela não é uma palavra meramente humana. Você percebe que a profecia, ela tem algo sobrenatural, porque você escuta ela com seu corpo, seus ouvidos, aleluia, mexe com seus nervos, suas emoções, e vai até lá no seu espírito, até a divisão da alma e do espírito, porque é a palavra de Deus. E ela começa a fazer um efeito. Você sabia que essa palavra que eu estou pregando para você, hoje aqui vai sair várias pessoas
que conseguiram captar essa mensagem de uma maneira especial, elas vão sair daqui transformadas e diferentes, dizendo assim: a promessa está de pé na minha vida. Profetizei, como se me deu ordem, e houve um ruído. As coisas começaram a se colocar em ordem, se organizar. E eis que houve um rebuliço, e os ossos se ajuntaram, cada osso a seu osso. Aleluia. Eu vi aqui, às vezes as pessoas andam, irmãos, mas andam cocheando. O que é cocheando? Existe essa palavra na Bíblia, né? Que muitos andam cocheando entre dois pensamentos. Cocheando vem de coxo. Coxo é uma pessoa manca, não é? Quando a pessoa está cocheando entre dois pensamentos, está de um lado, está de outro. Por quê? Porque a sua vida espiritual não está equilibrada. Ele é um coxo espiritual. Mas veja que aqui diz que cada osso se juntou a seu osso. O osso da perna não tentou se juntar com o osso do braço, não. Ele sabia o lugar dele. Tudo organizadozinho. Deus, quando faz, Ele faz e dá tudo certo. Aleluia! E depois que os ossos se juntaram, versículo 8: e olhei, e eis que vieram nervos sobre eles, e cresceu a carne, e estendeu-se a pele sobre eles por cima, mas não havia neles o espírito. Ou seja, agora ficou os corpos tudo pronto lá, não é? Aleluia! Semelhante a Deus quando fez Adão. Adão fez Adão do pó da terra, e ele ficou aquele boneco lá, sem vida. Aí a Bíblia diz que Deus soprou nas suas narinas o sopro da vida. E Adão se fez alma vivente. Ficou vivo. Estava lá aquele monte de corpos, e Ezequiel vendo. Tudo isso em espírito. Ele vendo detalhadamente cada uma dessas coisas. O osso se juntando com o seu osso, crescendo o nervo. Ele tendo aquela visão com uma convicção tão grande que hoje se cumpriu, irmão. Hoje a gente vê aí, está aí o país de Israel restaurado, trazido de volta do cativeiro, restabelecido, está lá na terra prometida. Isso é um dos grandes sinais da volta de Jesus. Quando vocês virem a figueira começar a brotar, é sinal que a vinda do Filho do Homem está próxima. Está lá Israel. Aleluia. E aqui, meus amados, e ele me disse: profetiza ao Espírito, profetiza, filho do homem, e dizem ao Espírito. Veja que esse Espírito é tudo com letra minúscula. É o Espírito do homem, não é? Assim diz o Senhor Jeová: vem dos quatro ventos, ó Espírito, e assopra sobre estes mortos para que vivam. Veja que eles estavam mortos, mas esses mortos aí, aleluia, em relação à visão de Ezequiel, esse morto já era um progresso, porque só faltava o Espírito. Ezequiel estava vendo ossos sequíssimos, agora já tinha nervo, já tinha carne, já tinha pele, só faltava agora o Espírito. Aleluia. Sabe o que é que isso diz? Você vai ver Deus começar fazendo a obra, uma coisa de cada vez, na vida do osso seco. Na vida do osso seco, você vai ver cada vez acontecendo alguma coisa diferente. Não queira que as coisas se resolvam de uma hora para outra. Tenha paciência, porque Deus vai fazer na hora certa. Aleluia. Aleluia. Versículo 10: e profetizei como ele me deu ordem. Então o Espírito entrou neles, e viveram, e se puseram em pé um exército grande e extremo. Aquele povo que estava no cativeiro, agora estava sendo restaurado. Era a promessa de Deus que eles seriam restaurados e que voltariam para a sua terra. E hoje a gente vê, irmãos, quem é o país de Israel. Ore por Israel. Ore por Israel.
Eu estive assistindo, existe uma reportagem que foi feita sobre o ataque do dia 7 de outubro do ano passado. Eu estava lá em Israel. E existe uma reportagem no Brasil Paralelo. É um aplicativo que tem somente situações assim que acontecem no mundo, questões políticas, fatos históricos. É uma coisa que só quem gosta é pessoas que querem crescer, melhorar, aprender. Eu estava vendo eles mostrando, irmãos, como eles entraram. Tem cenas deles entrando lá, que o pessoal filmou, matando crianças, irmãos, para eles, para os muçulmanos, aqueles terroristas. Não são todos os muçulmanos, não. Não são todos, não. São os radicais. Aqueles grupos terroristas que fazem ataque aos judeus. Não interessa se é adulto, se é jovem, se é criança. É um negócio assim terrível. Já pensou o que é ele entrar num quarto, encontrar 4 crianças?